Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Ah, na aula passada, né, a gente estava vendo o início da espectroscopia na região do infravermelho. Então, nós vamos continuar nessa aula a falar sobre a espectroscopia na região do infravermelho. São dois tipos de espectroscopia, basicamente, que a gente vai entrar fundo. A espectroscopia por transformada de Fourier no infravermelho, né, que vem lá do inglês Fourier Transform Infrared, então que a gente chama aí popularmente de FTIR, e a técnica de espalhamento Raman. São duas coisas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo de ver os níveis de energia vibracionais de uma molécula. Então, nosso velho conhecido diagrama de Jablonski, tá certo? Onde a gente já passou por vários processos aqui desse diagrama de Jablonski. Então, nós já entendemos muito bem o processo de absorção, como que ele ocorre, que tem as suas regras de transição. Falamos sobre a conversão interna, sobre a conversão intersistema. Falamos sobre a emissão de fluorescência e de fosforescência, qual é a diferença entre essas duas, né? Principalmente que o espectro de fluorescência e de fosforescência independe da excitação, né? Falamos sobre o espectro de emissão, o espectro de excitação, a diferença entre esses dois. Então, entendemos todos esses processos que ocorrem devido a transições eletrônicas, né? As energias, quando a gente sai de um nível eletrônico para outro, está na região do visível. Então, essas são as transições eletrônicas que acontecem quando a gente tem, principalmente ali, envolvendo fótons na região do visível, também um pouco ali de infravermelho próximo, né? No NIR, no inglês, Near Infrared, e também no ultravioleta, né? Ultravioleta A e B, né? Quando vai já para o ultravioleta C, a tendência já é da gente ionizar, né? Retirar o elétron, a energia é tão grande que eu não vou para um nível excitado, eu já arranco esse elétron da minha amostra, tá bom? Falamos também da possibilidade da gente ir de um nível fundamental para um nível excitado devido à absorção de mais de um fóton, né? Dos processos multifotônicos. O principal deles que ocorre é a absorção de dois fótons, que leva aos mesmos processos de fluorescência resolvida no tempo, onde uma transição que antes ocorria apenas com um fóton, agora ocorre com dois. E todos esses processos que a gente estudou até agora, principalmente focados no visível, eles caracterizavam essas transições eletrônicas das moléculas, né? E agora a gente vai estar interessado nesses processos de entender e caracterizar moléculas, né? Um dos principais objetivos da espectroscopia é a gente identificar qual é a molécula ali presente, se aquela molécula ela mudou, se ela fez alguma reação e assim por diante. Então a gente está principalmente interessado agora em caracterizar moléculas pelos seus níveis vibracionais e rotacionais. Então agora a gente vai focar em determinar quais são esses níveis aqui vibracionais e rotacionais de uma molécula, né? Ah, esse processo ele pode ser tanto feito pela simplesmente absorção, medindo a luz transmitida, para eu verificar quais são esses níveis vibracionais ou rotacionais, mas eu também posso usar um fenômeno de espalhamento inelástico, que é o espalhamento Raman. Então, tanto a luz aqui transmitida quanto esse tipo de espalhamento vai nos permitir identificar esses níveis vibracionais. Aqui só uma ilustração, né, do que seriam esses níveis vibracionais. Então, são níveis energéticos de menor intensidade, né, de menor magnitude, dentro de um determinado nível eletrônico. Então, aqui a gente tem um nível eletrônico.
Então, aqui essa representação de escada, né? Esse picture aqui que a gente tem para conseguir entender melhor isso. Lembrar que a gente transiciona aí com diferentes unidades e tudo mais, como agora a gente está saindo do visível, onde aqui principalmente eu sempre falava em nanômetros, né, em nanômetros, 400 nanômetros, 800, 700, esses nanômetros, lembrar que a gente converte isso para energia. A energia do fóton no visível vai ser de 1, 2 eletronvolts, né? Então tem essa ordem de magnitude. Agora, como a gente está indo para uma outra região, a gente agora começa a falar de número de onda, tem um motivo histórico, eu vou comentar do porquê disso, né? A gente trata agora como centímetro a menos um. E é simplesmente fazer o inverso ali do comprimento de onda e manter a unidade como centímetro a menos um. Então, lembrar, se em algum momento aqui surgir um gráfico centímetro a menos um, é só fazer essa conversão, que eu já até mostrei para vocês ali com algumas calculadoras online que fazem isso. Lembrar, então, que nós estamos saindo de uma região do visível, onde a gente tem o nosso olho com um detector, né, e tem fontes de luz que a gente enxerga e tudo mais, e está indo para uma outra região aqui, onde nosso olho já não é um detector e a gente tem que tomar um cuidado ali com quais fontes a gente vai usar, quais são esses elementos dispersivos, os detectores, as células, né, e as lentes que a gente usa e os suportes, tudo isso a gente tem que se preocupar porque o que é transparente no visível, acho que eu reforcei bem isso, pode não ser transparente no infravermelho. E a gente também tomar um pouco de cuidado, porque se a gente está trabalhando aí no infravermelho, podemos não estar enxergando, mas ter uma alta intensidade de infravermelho. A gente comentou, né, que se a gente tem lá um nível eletrônico, esses níveis vibracionais são aproximados ali pelo um oscilador harmônico, que eu acho que muitos de vocês já resolveram ali em mecânica quântica, e aí sabem, então, que a gente tem os vários níveis de energia possíveis, né? Então, ó, seja a energia em si, que a gente lá resolvendo tira isso aqui, como a função de cada um desses níveis, né? A função de cada um desses níveis. Então, aqui, de novo, eu coloquei algumas fontes e detectores e janelas, mas isso aqui a gente já passou. Também lembrar sobre os solventes, né? Os solventes que são transparentes no visível não necessariamente são transparentes no infravermelho. Então tem que, normalmente, se a gente quiser fazer de uma amostra, espectroscopia FTIE, tradicionalmente a gente faz isso em amostras sólidas, não em amostras líquidas, né? Estão dando um close aqui nos níveis vibracionais que nós estamos interessados agora. Então, o primeiro método que a gente vai discutir é simplesmente da absorção. Então, eu vou jogar fótons com essas energias aqui, e aí eu tenho também as mesmas regras de transição para ir de um nível vibracional para outro dentro de um estado eletrônico. E depois, então, a gente vai discutir que eu também consigo acessar esses níveis vibracionais através desse fenômeno que ocorre aí na natureza, né? O tal do espalhamento Raman. Então, é um tipo de espalhamento que ocorre, que também é possível observarmos esses níveis vibracionais. Lembrar que dentro dos níveis vibracionais, né, a gente pode ter ainda energia dos níveis rotacionais, né? Daqui a pouco eu vou mostrar ali uma molécula rodando, mas isso é uma coisa que vocês têm que sair daqui craques, né? Lembrar que os níveis eletrônicos são energias grandes, né? Transições eletrônicas, geralmente em moléculas, e estão na região do visível, do ultravioleta, no máximo ali do infravermelho próximo. Aí energias vibracionais, que é a outra possibilidade de energia ali na molécula, já vai estar no infravermelho médio e infravermelho distante. E depois as energias rotacionais vão estar lá na região do micro-ondas, em torno disso.
Tá bom? Então, essa é a ordem de energia que a gente pode ter numa molécula. Ah, depois eu falo disso, mas aqui a gente falou, né, sobre que a água apresenta um espectro ali de absorção no infravermelho devido às suas possíveis vibrações. Então, aqui a molécula de água, a gente sabe, dois hidrogênios e um oxigênio, ela pode vibrar de algumas formas. Então, aqui um GIF mostrando isso, né? Aqui está a molécula de água, ela pode ter uma vibração simétrica, uma vibração assimétrica e uma vibração e uma oscilação, vibração tipo tesoura ali. Existem algumas regras e probabilidades, que é o que a gente não vai entrar em detalhes nesse curso. Quem for estudar mais a fundo o RAMA, FTR, eu posso recomendar uma literatura, mas exige um conhecimento grande ali antes de simetria de moléculas e tudo mais, que não é o escopo desse curso, a gente entrar em todas essas regras de transição, em quais as magnitudes aí de cada vibração. Isso é conhecido, se sabe, né? Se tem literatura e material para isso, mas exige primeiro que a gente entenda simetria de moléculas e tudo mais, para depois entender todas essas possibilidades de vibração. Aqui é o cartoon que eu mostrei, né? Então, a energia do ultravioleta normalmente vai ionizar, né? Quebrar ali a molécula, seja arrancar um elétron, seja quebrar uma ligação química que a gente tem, e aí você separa ali, por exemplo, uma molécula de água ou de CO2, se o fóton tiver muita energia, a gente pode quebrar essa molécula. Né? Um exemplo disso é o ozônio, né? A gente quebra ele, que é uma molécula de O3, com um fóton na região do ultravioleta. Na região do infravermelho, então, a gente vai propiciar essa vibração. Então, se uma molécula estiver parada, por uma temperatura ali tal que não tenha vibração, se eu jogar um fóton, ela vai começar a vibrar devido à absorção desse fóton. E se ela vibrar também, se ela mudar de estado, ela também pode emitir esse fóton na região do infravermelho. E na região do micro-ondas, então, a gente tem a rotação das moléculas. Agora, um jeito da gente fazer essa medida é simplesmente por absorção, só que aí eu tenho que lembrar que eu tenho que usar uma fonte nessa região, cubetas nessa região e detectores nessa região. Mas um esquema, basicamente, é igual ao que a gente viu de absorção no visível, só que a gente tem que trocar aqui todos os elementos por elementos na região do infravermelho, tá bom? Então, aqui eu já, na aula passada, né, passei em detalhes desses aparatos, tá certo? Então, aqui eu falei do principal usado são esses dois, por transmissão e por ATR. Então, aqui a gente passa o nosso feixe. Temos que tomar cuidado com a atmosfera, onde está a nossa amostra aqui sólida, porque se eu tiver a presença de vapor de água, de CO2, esse vapor aqui pode absorver, ou ele vai absorver, né, esse feixe, e aí uma vibração que eu estou achando que é da molécula pode ser do gás ali contido nessa amostra, tá bom? Então, aqui é onde eu passo o meu feixe de luz. E aí eu faço essa detecção. O outro jeito, então, é pelo fenômeno de onda evanescente, né, da reflexão total interna. Então, a gente discutiu um pouco. Como eu disse, eu não vou mostrar também detalhes disso, isso vocês veem lá em eletromagnetismo. Quem tiver curiosidade, eu posso também mostrar livros que dizem sobre isso, mas é o fenômeno de onda evanescente, sempre quando a gente tem essa reflexão total interna, eu tenho ali uma parte desse campo elétrico que passa para o meio aqui de índice de refração menor, e com isso eu consigo, através desse processo, tirar informações, fazer um espectro ali também de absorção dessa amostra que está dentro desse meio onde eu tenho o fenômeno da onda evanescente.
Aqui a gente tem toda uma teoria também, onde pode saber até que profundidade isso vai. O cristal ali que normalmente eu uso para fazer essa amostra, ele tem algumas preparações especiais, né? A gente usa cristal de diamante, de silício, de seleneto de zinco, são os cristais mais usados, e aí tem um índice de refração bem determinado. Eu também consigo saber até que profundidade ali, né, que eles chamam, mas até que tamanho eu entro dentro da minha amostra, né? Então se calcula essa profundidade de penetração do ATR, isso depende do comprimento de onda que a gente está usando e dos índices de refração ali, bem como do ângulo de incidência. E isso já tem diversos equipamentos comerciais que se utilizam, essa é uma técnica bem conhecida aí também. Mas o que eu quero que vocês saiam desse curso sabendo é que é uma possibilidade de se medir transições vibracionais, né? Do mesmo jeito que pela absorção tradicional, a gente tem esse método de ATR, tá bom? Então, aqui um outro jeito de mostrarmos isso, né? Então, essa possibilidade. Para dizer para vocês que existe essa diferença, né? Quando você vai comprar lá, eu, por exemplo, comprei recentemente um equipamento de FTIR e ATR. E aí eles dizem, você quer que tenha uma reflexão, você quer que tenha mais de uma reflexão, né? Então, isso são construções possíveis que você pode ter. E aí, quanto mais reflexões você tem, mais interações se tem com a amostra, né? Então, o seu sinal, digamos assim, ele é reforçado, porque você vai tendo mais reflexões, mais dessas ondas evanescentes vão interagindo com a amostra. Só que, então, quanto mais reflexões, melhor. Mas aí começa que quanto mais reflexões, maior tem que ser esse cristal de ATR, e aí isso se torna mais caro, né? E o material em si, né? Por exemplo, um cristal ali de diamante, como que a gente tem aqui no nosso laboratório, eu acho que aí o laboratório aí da fotônica também deve ter alguma coisa disso, no campus 2, tem sempre um material, e aí se é de diamante, ele é mais caro, se é de outro material, aí, seleneto de zinco, você tem que tomar cuidado, porque só alguns tipos de amostra e pH você pode colocar nesse cristal. Então, são coisas que esse tipo de técnica você tem que se preocupar. Tá bom? E aí, que para quem não viu, tem um vídeo lá na nossa playlist mostrando esse equipamento, mostrando como que ele funciona em si. Um tipo de equipamento aí recente que faz esse tipo de medida. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Porque agora a gente vai ver um pouco melhor isso que eu comecei na aula passada. Isso aqui que eu fiz foi basicamente uma revisão, né? Mas eu queria falar um pouco melhor, porque eu acho que ficou um slide ali. Obrigado, Renato. Ficou um slide ali meio confuso, e aí agora eu vou recapitular isso. Porque um jeito de se fazer essa medida de absorção no FTIR é como eu comentei, através da absorção, você passando comprimento de onda por comprimento de onda. Mas na prática, isso é de certa forma, um pouco difícil de fazer. E aí se pensou numa ideia de se jogar todos os comprimentos de onda de uma vez na amostra e se recuperar o espectro através de um interferômetro de Maxwell fazendo a transformada de Fourier. Então, lá na absorção infravermelho tradicional, a gente precisava ter a fonte de luz e ter ali um monocromador, uma grade de difração, alguma coisa, um prisma que separe os comprimentos de onda. Na técnica por FTIR, nós vamos incidir na amostra já todos os comprimentos de onda. Então, aqui eu tenho a minha fonte de luz e vou fazer um interferômetro de Maxwell aqui, vocês já viram isso, já fizeram até no avançado, onde eu divido esse feixe, um feixe
percorre um caminho, o outro feixe percorre um outro caminho, e num dos caminhos aqui eu mudo o caminho óptico, né, o quanto ele percorre. E aí depois esses feixes se recombinam e eu tenho aqui a minha interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva, tá bom? E eu uso uma fonte, quando a gente faz isso de forma clássica, a gente usa lá um laser e vê esse padrão de interferência devido a essa diferença aqui de caminho óptico, né? E aí aqui você pode até colocar um gás num dos braços, né? Que é o que eu acho que alguém já deve ter feito aí esse experimento. Mas qual que é a vantagem da gente usar, então, essa ideia do interferômetro de Michelson para fazer essa espectroscopia? Porque nesse caso a gente faz uma aquisição mais rápida do que se eu tivesse que ficar selecionando comprimentos de onda. Eu também tenho uma melhor resolução, porque para fazer grades de difração, prismas, com boa resolução, lembrar lá do D seno θ m lambda, quando a gente vai para lambdas lá na região do infravermelho, isso aí complica um pouco mais. Então a gente perde em resolução e perde em intensidade em si do sinal lá. Então, usar essa técnica quando eu jogo tudo de uma vez e faço isso, que eu vou explicar mais adiante, da transformada de Fourier, proporciona uma melhor resolução e uma melhor razão sinal-ruído, além de uma aquisição mais rápida do espectro. Para quem trabalha com isso, eu não vou, aqui de novo, a gente não dá tempo, tem um livro aqui que eu recomendo, muito bom, que faz toda uma revisão ali de transformadas de Fourier, fala das regras de transição e tudo mais. Então, é um livro aí de 200 páginas que, infelizmente, no nosso curso a gente não dá para explorar tudo. Mas fica aí a sugestão, vocês encontram esse livro lá naquele site, onde ele pode, onde você pode entrar fundo aí para quem trabalha com isso. Então, aqui como que funciona, mostrando de novo aqui um interferômetro de Michelson, né? Então, a única diferença é que agora eu coloco a minha amostra aqui, onde eu tenho essa recombinação do feixe. Então, eu coloco a minha amostra aqui e depois o meu detector, tá bom? Então, eu tenho os dois braços da mesma forma, movimento um braço, só que aqui na recombinação eu passo isso num detector. Então, eu vou mostrar aqui como que é um desenho um pouco melhor aí que eu encontrei sobre esse sistema, tá bom? Acho que é melhor eu começar dele maior aqui. Então, nós temos uma fonte de infravermelho. Em algum ponto, esses dois espelhos devem estar. Sim, Daniel, em algum ponto, eles devem ter o mesmo caminho óptico, né? Que a gente fala, o mesmo tamanho óptico, sim. Não sei se era só isso, mas sim, em algum ponto ali desse movimento que eu vou mostrar aqui, que o espelho faz, ele, em algum momento, eles vão ter o mesmo caminho óptico, tá bom? Então, em algum momento isso acontece. Então, vamos seguir aqui o nosso feixe. Então, o que, que a gente tem? Então, nós temos a nossa fonte de infravermelho. Esse feixe, então, percorre inicialmente aqui um caminho. E aqui nós temos um primeiro beam splitter, que eu vou explicar depois, mas a gente usa também, além da fonte de infravermelho, um laser. Mas aqui eu junto os meus dois feixes. Então, aqui eu tenho um outro espelho, isso aqui passa pela minha amostra e chega no meu detector, tá certo? E aqui é onde eu faço essa mudança de caminho, e aí eu mudo um dos braços do meu interferômetro. E passo esses feixes, esses dois feixes pela minha amostra, e um espelho joga isso no meu detector, tá bom?
Agora vamos olhar um pouco para entender o que faz a transformada de Fourier, o que acontece com cada um desses caminhos, né? Como que a gente pode modelar isso. Então, vamos pegar um caminho aqui desse feixe, que é, por exemplo, esse da fonte, que teve o beam splitter aqui, que foi lá para cima, e depois voltou aqui para o detector, tá bom? Então, esse aqui, vamos dizer que ele é um campo elétrico ali, do braço 1, né, que bateu aqui no espelho 1, de uma determinada frequência, tá bom? Então, esse K ali significa uma determinada frequência dessa fonte. Não sei se lembram lá, o vetor de onda, né? 2π sobre lambda. Então, esse índice K é que eu estou inicialmente trabalhando numa frequência. Depois a gente vai ver que a gente vai ter que considerar que eu tenho mais de uma frequência numa fonte policromática ali. Então, esse aqui é como a gente pode escrever, né, nessa notação, o campo elétrico desse feixe que foi para esse braço aqui. Enquanto que aquele que foi para o braço aqui, na horizontal, que bateu no espelho M2, eu vou chamar então do campo elétrico do braço 2, na mesma frequência que aquela anterior, o que vai acontecer? Ele vai andar uma distância x maior. E aí, Daniel, em algum momento esse x aqui, dependendo de onde eu defino o zero, né? Em algum momento esse x é igual a zero e esse campo aqui é igual ao campo anterior. Tá bom? Então eles vão ter o mesmo caminho óptico. Mas no caso desses interferômetros, a gente já faz esse aí, constrói ele colocando no motor de passo, num piezoelétrico, onde eu mudo essa distância x, né? E essa distância x, eu posso escrever ela, se eu tenho ali esse espelho se movendo numa determinada velocidade, essa distância x agora passa a depender do tempo. Então, uma outra forma de escrever esse campo elétrico é ele, em vez de depender de x, aqui é ele depender do tempo, onde e a gente faz isso, né, com que ele tenha uma velocidade constante. Então, se esse V é constante, então aqui o X eu troco por uma dependência temporal. Então, esse campo elétrico aqui, em alguns lugares, vocês veem, a gente escreve ele como tendo uma dependência temporal aqui, devido à minha movimentação do espelho. Então, o caminho óptico da parte 2 aqui, do meu feixe que incide no espelho 2, então, em vez dele ser D, ele é D mais um X, tá bom? E aí eu posso reescrever isso, né, para ficar um termo igual do campo elétrico inicial aqui, e um termo E aí KX, e onde esse X aqui eu também posso substituir pelo VT, tá bom? E aí depois esses dois campos vão se interferir. Eu vou colocar minha amostra, que vai mudar a amplitude desse campo elétrico, né? Que a gente está falando principalmente de absorção, e essa absorção vai fazer com que eu tenha uma amplitude menor do meu campo elétrico, né? Ele vai ser absorvido ali. Enquanto esse termo aqui de fase, ele não muda se eu tiver absorção. Mas o que acontece é que os dois campos aqui vão diminuir com a mesma intensidade, né? Na hora que eles passarem, os dois vão passar pela amostra, os dois têm a mesma frequência, né? Aqui, o mesmo vetor de onda, e aí ambos vão diminuir. E aí o que a gente tem, eu estou chamando de E de K aqui, que é o campo elétrico dessa frequência K, que a hora que eles se interferem, ele é a soma dos dois campos elétricos aqui, que vão se interferir ali. Aí lembrar, aqui a gente quer olhar a intensidade, então a intensidade é o módulo ao quadrado, né, ou o complexo conjugado, o campo vezes seu complexo conjugado. A gente tira aqui quem é a intensidade, tem uns fatores aqui, mas a intensidade proporcional aqui ao quadrado do campo elétrico. Aí a hora que a gente faz isso, né, substituindo esses dois aqui,
Eu não vou mostrar esse passo, mas eu acho que vocês já fizeram isso aqui lá em Física 4, né, ou 3, e também em algum outro curso aí. Mas o fato de eu ter essa fase aqui, kx, né, eu fico com o cosseno de kx, eu posso escrever isso. Então, nessa frequência K que eu estou, né, nesse comprimento de onda, eu posso falar nisso, ó. A intensidade de um comprimento de onda tal, ele depende dessa posição X aqui. Em alguns momentos, Daniel, isso aqui é zero, né? E aí eu tenho ali uma determinada intensidade. Se o meu X for igual a zero. E eu, como eu disse, eu também posso reescrever isso aqui na forma em função do tempo, né? Se essa velocidade aqui é fixa, eu escrevo isso aqui tendo uma dependência temporal, a minha intensidade ali de interferência para um determinado comprimento de onda, simplesmente substituindo ali a velocidade. Então, de uma certa forma, é isso aqui que eu tenho. Só que o que acontece? Nesse experimento, a gente não tem uma única frequência, né? Nessa espectroscopia aí dessa técnica de FTIR, o que a gente joga? A gente joga vários TAs, vários comprimentos de onda de uma única vez no nosso sistema. E aí, para eu saber quem é o meu I de X total, ou a minha intensidade total, que depende de X, ou depende de T ali, né? É só a gente multiplicar ali pela velocidade, que é constante, a gente também faz para essa velocidade ser constante. O que eu tenho? Eu tenho que fazer uma integral dos vários comprimentos de onda que eu tenho. Então, aqui aqui faltou um K, né? Eu estava usando o subíndice K aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Então, eu tenho que somar. Então, eu faço uma integral aqui de soma. É uma integral contínua, porque eu estou indo ali, comprimento de onda por comprimento de onda, né? Então, eu faço isso de forma contínua. Ou, em vez de comprimento de onda, aqui a gente está falando em vetor de onda, que é a mesma coisa. Então, eu faço essa integral de zero a infinito, somando em todos os possíveis dk's ali da minha função de onda. Então, é pegar esse termo e fazer a integral. E aí eu tenho um termo aqui, né, que é esse zero aqui, que é um termo constante, né? Ele é que é chamado ali de termo de referência. E o segundo termo que vem desse cosseno de kx dk, que é o termo de interferência. E aí eu estou somando todas essas interferências que ocorrem, tá bom? Então aqui eu posso, se eu quiser remover esse termo aqui constante, aqui a gente normalmente chama isso de I-til, onde eu tirei aqui esse termo constante, né, um termo médio ali. Então, é esse termo aqui que eu tenho, que é o I0 para cada comprimento de onda e o cosseno de kx dk, tá bom? E se eu quiser agora, eu estou aqui no espaço de Ix, né? A intensidade dependendo de X, ou a intensidade dependendo do tempo. E se eu quiser obter a intensidade em função de K? Eu quero saber qual é a intensidade para cada comprimento de onda que eu tenho ali do meu interferograma. Então é aí que entra a transformada de Fourier, que vocês sabem que a gente sai de um espaço e vai para o outro. Então, o que eu tinha ali? Eu tinha uma intensidade que dependia da posição do espelho, que é o que a gente tem, que é o nosso interferograma. E se eu faço a transformada de Fourier, aí eu saio de uma intensidade que depende da distância e vou para uma intensidade que é o meu perfil de absorção, que é aí que entra a história do porquê que eles usam centímetro a menos 1, né? Porque essa posição X, ela era medida em centímetros, e aí você tinha lá um interferograma que dependia da posição X com que você mudava o espelho M2. É a hora que você faz a transformada de Fourier, você tem ali o inverso disso, que é o centímetro a menos 1, né? Então, você tem
né, o que aqui ele está chamando de signo, mas é, por exemplo, comprimento de onda. Uma outra maneira da gente pensar isso é se aquele ali fosse um I de T, tá certo? Então, é uma intensidade que depende do tempo. Então, eu estou com a velocidade constante do meu espelho se movendo, essa intensidade é uma intensidade que depende do tempo. E aí, a hora que eu faço a transformada de Fourier de uma coisa que depende do tempo, vocês sabem que a gente cai no 1 sobre segundo, que é em hertz, em frequência. Ah, e aí a frequência do comprimento, né, a frequência da luz. Né? Eu faço essa relação. Então, saio de um espaço de x e vou para um espaço de 1 sobre x, que é o vetor de onda. Ou saio de um espaço de tempo e vou para um espaço de frequência. Então, é isso que a gente faz num sistema de FTIR, né, de transformada de Fourier. Então, a gente obtém o que a gente chama de interferograma. Então, esse aqui ó, a interferência que ocorreu. Então, para cada comprimento de onda, eu tenho um perfil de interferência. E a hora que eu faço a transformada de Fourier, então eu saio do espaço ali do meu I de K e vou para o meu I de X, ou do meu I de X eu vou para o meu I de K. Tá bom? Lembrar que lá a gente aprende, né, que tem a transformada de Fourier, onde a gente coloca ali o E elevado a I, alguma coisa, né? Mas a gente também pode ter essas transformadas de Fourier de seno e cosseno. Então, aqui, na verdade, o que a gente usa é a transformada de Fourier de cosseno, porque ficou esse cosseno aqui, que veio lá da nossa interferência dos dois campos elétricos. Né? Então, uma é a transformada inversa Fourier de cosseno, que a gente tem da interferência dos dois feixes. Como a gente relaciona a frequência da luz com aquele T que seria do espelho móvel? Aí que entra uma das coisas, Daniel, do porquê que a gente tem o laser de hélio neônio aqui na jogada. É ele justamente que vai fazer com que a gente calibre esse comprimento de onda. Então, eu tenho um comprimento de onda ali que eu conheço, tá bem? Eu tenho o 632.8 ali do laser de hélio neônio, que é um comprimento de onda meu de referência. Então, por isso que ele aqui, esse laser, ele se interfere no meu interferômetro de Michelson. Então, esses sistemas de FTIR, eles precisam ter um comprimento de onda bem conhecido. Então, essa calibração ali, essa relação com a frequência da luz, é feita com um comprimento de onda de referência, tá bom? Então, é isso que a gente tem ali. Não sei se ficou claro. Só para mostrar, então, se a gente tem uma coisa que se faz ali, né, é o do dubleto de sódio, né, que são dois comprimentos de onda muito próximos. O interferograma deles, né, a gente pode entender aqui como a transformada de Fourier, né? Se eu tenho um único pico, não sei se eu coloquei aqui de um único pico, a gente teria uma frequência só ali de oscilação. Mas como eu tenho duas frequências próximas, né, isso aqui também acontece com som, né, com eletrônica, como eu tenho essas duas frequências próximas, eu tenho essa oscilação e aí um batimento sobre elas. E uma das formas da gente ver isso é que uma é a transformada de Fourier da outra. De um outro espectro qualquer, aqui um espectro de uma lâmpada, né, que tem os seus vários picos de emissão, o interferograma já fica algo mais complicado. Mas aqui é o espectro, por exemplo, de alguma lâmpada
que a gente tem emitindo no infravermelho. Então, eu tenho aqui esse perfil, né, tá bom? E, na verdade, o que a gente adquire primeiro é o interferograma de cada uma dessas frequências aqui da minha fonte de luz, vai dar origem, digamos assim, a uma oscilação aqui no nosso interferograma. Então, a gente muda a posição X e obtém um interferograma para cada uma das frequências. E a hora que a gente faz a transformada de Fourier, a gente aqui obtém, então, o espectro. Como que se faz isso? Então, primeiro, a gente tira o interferograma do background, né? Então, tenho lá o meu sistema, e tiro, por exemplo, qual é o perfil da minha lâmpada. Esse background aqui é a lâmpada menos junto com a absorção dos espelhos e tudo mais. A gente tem esse perfil aqui que a gente conhece como background. Então, aqui essa diferença de caminho óptico, então eu mudei ali o X do meu espelho, ou fiz isso no tempo, né? Ah, no movimento ali, espelho com uma velocidade constante, ou tradicionalmente a gente pode falar disso, que eu mudei uma posição X ali em centímetros, uma hora da minha referência e depois uma hora da minha amostra. Lembrar que a amostra, ela vai, aquele campo elétrico ali, ele vai diminuir. Então, o meu perfil, a minha intensidade para cada K, ela vai ser diferente. Não sei se ficou bem claro, mas esse termo aqui, como eu estou passando pela amostra, cadê? Aqui, ou nesse aqui que eu acho melhor, né? Vamos supor, uma determinada frequência, um determinado K. Ele veio aqui, e aí esse I0 dessa frequência K foi absorvida pela amostra, tanto de um campo elétrico quanto de outro, tanto do meu E1K quanto do meu E2K. Então, para aquela frequência K, eu tive uma absorção. Então, aquela interferência para aquele determinado vetor de onda K, ele vai ele vai diminuir. Agora, se a minha amostra não absorve aquela determinada frequência K, ele passa aqui tanto o campo elétrico 1 quanto o campo elétrico 2. Então, se ele não absorve, os campos elétricos aqui eles serão iguais. Vamos pegar aqui uma determinada região, que significa que aqui eu tenho a mesma intensidade daqui e daqui. Significa que o meu E1 não foi absorvido, o meu E1 de K nesse comprimento de onda não foi absorvido, o meu E2 de K também não foi absorvido. Então, a intensidade do espectro é a mesma. Já nesse caso aqui, nessa outra frequência K, ele foi absorvido. E aí eu tenho que a hora que eu coloquei a amostra, o meu E1 de K e o meu E2, eles diminuem, a intensidade diminui. É por isso que a gente vê essa diminuição aqui. E da onde veio isso aqui do interferograma? Aquela intensidade de interferência, ela foi menor, entendeu? Porque o meu campo elétrico foi absorvido pela amostra. E aí o que a gente faz é a subtração, né, da minha referência pela minha amostra. E aí aqui a gente tem o espectro de absorção da minha amostra, né, já tirando aqui a influência do background, que é o perfil de emissão da minha fonte de luz, e os espelhos e outras coisas que podem ali ou absorverem, né, ter uma transmitância ou uma reflectância dependendo ali do comprimento de onda. Por isso que esse perfil aqui da minha referência, do meu background, ele é desse jeito. Tá bom? Aí eu tenho o meu, a hora que eu faço considero, olha, o meu perfil de emissão inicial era esse. Isso aqui eu não estressei muito, não reforcei, mas é o que acontece também quando a gente faz absorção no visível, né? Eu tenho ali o perfil da lâmpada, aí eu tenho que fazer essa correção pelo perfil da lâmpada, né? Seja absorção, seja fluorescência.
o software que faz isso, se alguém um dia for trabalhar com software e for construir esses equipamentos, aqui ficou mais claro, né, que eu tenho que levar em consideração o perfil da fonte. Mas no visível, seja para absorção, seja para fluorescência, eu tenho que tomar cuidado ali, que alguns comprimentos de onda podem ser mais ou menos intensos da minha fonte. Então aí eu tenho o meu, a minha absorção da minha amostra na região do infravermelho. Aí aqui mostrando de novo essa relação entre interferograma e entre as frequências, né? Aqui eu já coloquei só para mostrar que a relação é também no tempo e em frequência, né? Não necessariamente esses aqui, né? Onde era em espaço e em número de onda, né? Ou em centímetro e centímetro menos um, dessa forma aqui. Mas isso também é a mesma coisa de tempo e frequência, vocês sabem, que a gente pode fazer essa relação. Tá bom? E aí a gente tira o espectro de absorção, ou a relação ali entre absorbância e transmitância no infravermelho. Então, normalmente a gente tem um espectro desse tipo aqui, se eu estou olhando a transmitância no infravermelho. E aí agora vocês sabem porque tem esse centímetro a menos um, é uma relação direta ali entre posição em centímetro para esse número de onda em centímetro a menos um. Aqui eu já coloco essa figura para lembrar das regras de transição. Então, vocês estão vendo que um espectro de absorção no infravermelho, de transmissão no infravermelho, ele não tem exatamente os picos todos coincidentes com o do espalhamento Raman. Apesar de estar vendo ali os mesmos níveis vibracionais, aqui no caso da molécula de benzeno, alguns modos vibracionais que a gente fala, né, são ativos em infravermelho, outros são ativos em Raman, uns são mais ativos em infravermelho do que em Raman, e alguns são ativos nos dois. Então, isso é que dá origem a essas diferenças aqui. Então, por isso são até técnicas complementares a gente fazer absorção no infravermelho ou Raman. Ambas vão ver níveis vibracionais, mas cada uma ali tem a sua regra de transição, ou regra de seleção. Tá bom? Para falar um pouco do laser, né? Tradicionalmente se usava lasers de hélio-neônio ali, por ele ter algumas boas características, mas equipamentos modernos já estão usando lasers de semicondutores, né? Então, quem trabalha com esse tipo de equipamento, até eu posso também passar a literatura sobre isso, mas vocês vão ver que tem todo um estudo aí de como fazer lasers menores para equipamentos mais portáteis. Então, o que se tem feito aí é algumas possibilidades de lasers para que o sistema seja mais compacto, de baixo custo. Então, em vez de se usar laser de hélio neônio, que é o gás ali de hélio neônio, tem todas as características para se fazer. Tem, por exemplo, aqui a Shimatsu, eu acho que esqueci de pôr aqui o fabricante, mas esse material aqui é de um dos fabricantes aí de sistemas FTIR, tá bom? Então, o laser aqui dentro desse sistema, ele faz justamente essa correlação. Dado que eu sei um comprimento de onda, né, o laser ele vai me servir para, digamos assim, calibrar o meu interferograma, né? Onde eu conheço muito bem o meu comprimento de onda do meu laser, né? A outra utilidade do laser é medir essa velocidade também, com precisão e alinhamento do sistema de interferência em si, né? Então, por isso que aqui em alguns pontos, o laser de hélio neônio, a gente está mostrando ele aqui.
Então, você faz um interferômetro de referência aqui, tá vendo? E aqui, nesse interferograma que você obtém, só que agora é de um único comprimento de onda, né? Você pode saber se esse espelho aqui ele está desalinhado, se a velocidade dele está correta. Então, você faz uma relação desse interferograma nesse detector aqui com o interferograma obtido nesse outro detector no infravermelho. Então, um laser de hélio neônio dentro de um equipamento de FTIR, ele tem essas funções, né? Calibrar ali, saber qual é o comprimento de onda que eu estou usando e também para ter ali uma melhor um alinhamento e saber da minha velocidade com que eu estou movimentando esse espelho. Então, se faz um sincronismo entre um detector e outro para ter isso. Tá bom, pessoal? Para dizer que essa realmente não é uma técnica simples, né? É uma técnica complicada, tem vários detalhes, mas eu espero ter passado ali pelo menos uma ideia do que se faz nessa medida. Então, tem muitas situações onde você usa o espectro de infravermelho usando a técnica de FTIR, em outras situações você usa a técnica de Raman. Agora a gente vai explicar um pouco como se faz, então, a espectroscopia Raman. Então, aqui mostrando um outro exemplo de que esses dois espectros, apesar de estarem vendo a mesma energia, digamos assim, os mesmos níveis, cada um ali tem a sua assinatura característica. Já partindo para um entendimento moderno, né, do que é o espalhamento Raman, então aqui eu estou relembrando de uma outra possibilidade da gente mostrar esses níveis de energia, que é através do potencial de Morse. Então aqui vocês já viram que essa daqui é a distância dos núcleos, a separação entre os núcleos que eu posso ter, né? Digamos assim, uma coordenada ali do centro de massa dos núcleos. Eu tenho uma posição de equilíbrio, mas isso pode vibrar, né? Os núcleos, eles têm a tendência ao mais pesados, né? São que dão massa nas coisas, né? Enquanto os elétrons são os que vibram, né? Eu sempre falo, né? Então, no potencial de Morse, a gente vai ter aqui, numa primeira aproximação, a gente pode aproximar por um oscilador harmônico, né? Mas depois, se eu saio muito dessa configuração ali de estabilidade, ele já é um oscilador anarmônico. Mas dos fenômenos, né? Isso a gente, às vezes, lá no começo, quando estuda isso, né, fica se questionando, mas por que isso? Porque a natureza, né, resolveu ter esse espalhamento que o Raman viu pela primeira vez, né? Então, a hora que você joga um fóton de uma determinada energia para a molécula, eu tenho um fóton espalhado que pode ter uma energia diferente daquele fóton incidente. Seja uma energia um pouco maior, seja uma energia um pouco menor do que daquele fóton incidente. E no caso de quando é um pouco maior, essa energia veio da onde? Essa energia ele retirou a energia de um modo vibracional. Então, o meu elétron estava num nível, eu retirei energia e o meu fóton ganhou energia e o meu elétron mudou de nível. Se eu retirei, então ele saiu de um nível mais energético e foi para um nível menos energético.
Agora, se eu deixei energia, né, se o meu fóton espalhado tem menos energia do que o fóton incidente, para onde foi essa energia que não saiu no meu fóton, que foi espalhado? Ela ficou no sistema. Então, o meu elétron saiu de um determinado nível vibracional e foi para outro nível vibracional. Então, isso é o que a gente conhece como espalhamento Raman. Aqui mostrando no outro possível nível, no representação dos níveis de energia, né? Aqui lembrar que a gente está falando de níveis virtuais de energia, então esses níveis aqui virtuais é como no caso da absorção de dois fótons. Eles, numa primeira aproximação, não são autofunções do meu sistema ali. A hora que eu resolvo a equação de Schrödinger, eu não tenho esses níveis virtuais como solução. Esses níveis virtuais vão aparecer ali em aproximações de segunda ordem ou maiores. Mas o que é, então, olhando de uma explicação considerando esses níveis virtuais aqui? O espalhamento Rayleigh, então, é aquele espalhamento que eu deveria ter mudado essa foto. Eu não gosto dela porque ela muda a cor aqui das setas e dá a impressão que muda a energia do fóton, né? Mas é a mesma energia. Então, eu jogo um fóton azul, o espalhamento Rayleigh vai me devolver um fóton exatamente azul. Então, 450 nanômetros sai exatamente 450 nanômetros. No caso do espalhamento Raman, esse fóton vai ter energia diferente. Então, tem dois tipos, o que eu falei, que tem uma energia ou maior ou menor do que o fóton incidente. Então, eu joguei aqui um fóton no azul e eu saí com o fóton na região do verde. Então, a energia é menor. E para onde foi essa diferença de energia? Ficou aqui na minha molécula. Então, ela saiu do nível vibracional 0, foi para o nível vibracional 1. Esse aqui é o conhecido como Stokes, Stokes-Raman Scattering, então espalhamento Raman-Stokes. E temos também o anti-Stokes, onde a energia do meu fóton que sai é maior do que a do fóton que entrou. Então, aqui entrou um fóton azul, saiu um fóton na região do ultravioleta. Mas da onde ele pegou essa energia para ter uma energia maior ali de saída? Ele pegou essa energia desse nível vibracional aqui. Tá bom? Tudo isso se mostra, né, se tem já modelamentos, se entende isso de uma certa forma já pela polarizabilidade de moléculas. De novo, não é o objetivo do nosso curso aqui entrar numa possível explicação, num possível modelamento disso, mas vocês têm que sair daqui sabendo que existe esse tipo de espalhamento Raman que acontece nas moléculas, tá bom? E com isso eu consigo determinar esses níveis vibracionais aqui. Então, se eu conseguir medir a diferença do fóton incidente e a diferença do fóton espalhado, do fóton que saiu, eu vou saber esses níveis aqui. Eu vou ter uma ideia desses níveis de energia vibracionais, né? E aqui, esse fóton incidente não necessariamente pegou o elétron no n igual a zero, aqui no ni igual a zero. Pode ter pegado no ni igual a 1, ni igual a 2. Então, eu posso provar, digamos assim, todos esses níveis vibracionais. Que é o mesmo que na espectroscopia na região do infravermelho. Eu vou ali medir essas transições vibracionais. De novo, cada um deles aqui tem a sua regra de transição. Um é regras de transição ali mesmo, de absorção, né? Sair do nível e ir para o outro. Eu tenho que obedecer ali determinadas probabilidades disso acontecer, e a mesma coisa no caso do espalhamento. Eu tenho possibilidades disso acontecer com esse espalhamento, dependendo do nível, acontecer com uma determinada probabilidade. Tá bom, pessoal? Esse fenômeno de espalhamento Raman é um fenômeno bem raro de acontecer, né?
Então, aqui ele mostrando, digamos assim, uma porcentagem, muitos poucos fótons que você incide na molécula são espalhados na forma Raman. Então, isso é um evento raro de acontecer. Então, mostrar um pouco aqui numa tabela que se encontra aí nos livros, né? Então, o Rayleigh, espalhamento elástico, então, conserva energia. O Raman, seja Stokes ou anti-Stokes, são espalhamentos inelásticos, né? E aqui, o que eu vou estar vendo, né? Eu vou estar vendo as vibrações e rotações ali da minha molécula. Então, enquanto no Stokes eu estou vendo excitações, né? Porque eu estou deixando energia ali, aqui no anti-Stoke eu estou, digamos assim, vendo de-excitações, né? Porque já estava no nível excitado e meu elétron decai. E aí, essa energia que ele decaiu, ele entrega ali pro meu fóton espalhado, tá bom? Bom, aqui no efeito no fóton, né, mudança na direção, isso a gente já falou, mesmo comprimento de onda, e aqui comprimento de onda maior ou menor que acontece. E aí as probabilidades, né? O espalhamento Rayleigh é o espalhamento comum, que é o que a gente vê no Sol e tudo mais, enquanto o Raman é muito raro, o Raman Stokes e o Raman anti-Stokes é mais raro ainda. Então é por isso que a gente não vê esse fenômeno em condições muito simples, né? Espalhamento Rayleigh a gente já falou que vê ali em condições no nosso cotidiano. E o espalhamento Stokes ele é raro de acontecer justamente por isso, porque como ele pega energia desse fóton, né, ele pega energia vibracional da minha molécula, né, e o fóton sai com maior energia do que o fóton incidente, esse fenômeno tem uma probabilidade menor de acontecer. Primeiro porque o meu elétron ele já tem que estar no nível excitado, né? Eu tenho que estar aqui num desses níveis excitados. É por isso que a gente fala que ele é um fenômeno de de-excitação, né? Que eu vou forçar ele a sair de um nível excitado e ir para o nível fundamental. E essa transferência para esse, digamos assim, esse aumento de energia do fóton incidente para o fóton espalhado, ele é um fenômeno mais raro de acontecer. Então é por isso que a gente vê mais o espalhamento Raman-Stokes do que o Raman anti-Stokes. Mas depois eu vou mostrar melhor ali outras situações que explicam isso. Bom, a gente já viu de espalhamento, né? Aqui do espalhamento elástico, falamos da nuvem, por que a nuvem é branca, o sol é azul, o pôr do sol é amarelado. Então, aqui, só para dar uma noção disso, né? Isso foi lá descoberto em 1928, que deu o prêmio, o prêmio Nobel em 1930 para o pesquisador indiano lá, de sobrenome Rama. Então, não, por que chama Rama? É o nome do ganhador do prêmio Nobel, né? Foi ele e uma outra pessoa, até vou mostrar aqui mais para frente. Esse aqui é o espectro que ele fez de rama do benzeno, né? Então, ele jogou lá, agora eu esqueci o comprimento de onda, mas ele jogou um determinado comprimento de onda na amostra e observou o surgimento de outros comprimentos de onda emitidos, né? E aí até que ele chamou ali, o título inicial é absorção negativa da radiação, né? Que era um fenômeno que ainda não se tinha entendido muito bem, né? Como que você joga um comprimento de onda e surgem outros comprimentos de onda ali, bem próximos àquele que você usou para excitar. Aí só já para adiantar como era o aparato que ele usou aqui, né? Uma coisa que eu acho que eu já falei, né? Como antigamente as pessoas lá tinham
bem menos recursos, né, e as coisas importantes que eles faziam. Hoje a gente tem laser para fazer rama e tudo mais. O Rama lá, quando fez isso, ele fez com a luz do sol, um filtro violeta, ali, a amostra líquida dele, né, ou água, ou o benzeno, e aí depois usou um outro filtro, então você vê que ele tinha que construir filtros ali muito bons, né, para primeiro filtrar muito bem, né, porque se você tiver muitas linhas, um comprimento de onda muito grande, você não consegue ver bem esse fenômeno, né? Você tem que usar filtros bons, tanto para excitação quanto para coleta, para emissão. E no caso do. Atualmente se usa laser, né? Então você não precisa se preocupar tanto aqui com o filtro de emissão. Bom, algumas coisas para dizer. É uma técnica, então, baseada no espalhamento da luz. Esse espalhamento significa, então, o espalhamento inelástico significa que os fótons têm energias diferentes. E aí a gente entende que esses fótons são, digamos assim, absorvidos pela amostra e depois reemitidos, né? E esses fótons eles podem ter energia maior ou menor. E essas mudanças ali da energia do fóton vão dar informações sobre as transições vibracionais, rotacionais ou outras de baixa frequência nas moléculas, mas são tradicionalmente ali, geralmente o que a gente vai ver são as transições vibracionais. A espectroscopia Raman pode ser usada para estudar amostras sólidas, líquidas e gasosas, e tem uma faixa ali de energia, normalmente, que a gente trabalha, de 200 a 400 centímetros a menos 1. E ela é usada, né, para fornecer ali, como esses níveis vibracionais é que eu caracterizo muito bem a minha molécula. Para quem quiser saber um pouco mais, de novo, tem livro aí de 200 páginas onde explica tudo isso sobre o efeito Raman. Eu não vou entrar a fundo em toda essa teoria e de como a gente faz esse tratamento ali do espalhamento Raman por moléculas. Eu deixo esse livro aqui para quem precisa se aprofundar nesse tópico aí, por algum motivo, né? Aqui, de novo, a minha ideia é passar, sendo redundante, né? Meu objetivo é passar uma ideia da técnica, né? Um curso rápido aqui de 3 horas semanais, que a gente não dá, ainda mais fazendo online, a gente não dá para explorar ele de forma muito aprofundada. Então, aqui mostrando um tipo de espectro Raman que nós obtemos, nós podemos obter. Então, aqui é a linha do laser, então eu uso lá um determinado laser. Daqui a pouco eu vou falar como que a gente escolhe esses lasers, né? 532, 785, como que eu obtenho cada um desses lasers. Mas eu tenho um determinado laser, aqui, por exemplo, um laser verde, e a gente aqui, na verdade, agora que eu observei que isso aqui não é número de onda, é o que a gente chama de Raman shift. Então, o zero é o Raman, o comprimento de onda que eu usei para fazer o espalhamento Raman. Então, aqui é o que a gente conhece com o zero, é o Raman shift do laser que eu estou incidindo na minha amostra. E aí, para cá, eu tenho o espalhamento Stokes, que são aqueles comprimentos de onda com menor energia, né? Stokes lembra que é aquele que tem menor energia, então ele acontece aqui. E o espalhamento anti-Stokes é aquele que tem energia maior, né? Você está vendo que ele surge aqui, mais ou menos nas mesmas distâncias, né? Digamos assim, ó, aqui, ó, menos 200 centímetros, aqui também um pouco mais, aqui em torno de 200 e 400, está aqui, e o outro acima de 400. Então, os picos eles aparecem nas mesmas regiões, porque são as mesmas diferenças vibracionais ali que a gente está observando, só que a intensidade dele relativa é menor, e a gente também tem alguns que com essa energia do fóton aqui maior, né,
e eu já nem consigo mais ver. A probabilidade dele ocorrer é bem baixa, tá bom? Então, aqui é o que a gente tem. A ordem de grandeza, né? O espalhamento Raman é um espalhamento, como eu já disse, né, muito difícil de acontecer. Então, de um tratamento lá teórico, a gente pode obter que ele vai ter uma seção de Shocking ali de 10 a menos 30 centímetros ao quadrado. Né? Então, você precisa jogar muitos fótons para ter a probabilidade de um deles ser espalhado por Raman. Aí, para vocês terem uma ideia, né, o da fluorescência é da ordem de 10 a menos 16 centímetros quadrados, e da absorção no infravermelho é 10 a menos 20 centímetros quadrados. Então, dos fenômenos aqui que a gente está tratando, né, é o fenômeno é o fenômeno que tem menor probabilidade de ocorrer. Então, por isso você precisa focalizar o laser na amostra, ser um laser, o seu detector lá também ser muito bem eficiente para pegar esses fótons emitidos aqui pela minha amostra. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar, mas já para adiantar, existe um outro tipo de espalhamento inelástico, que é o espalhamento Brillouin. Tem alguns grupos que trabalham aqui no Brasil, né? Por exemplo, em São Carlos eu não conheço ninguém, pelo menos não conhecia. Não sei se atualmente tem alguém trabalhando com espalhamento Brillouin, mas é um outro tipo de espalhamento inelástico. E até esse espalhamento Brillouin ele tem uma probabilidade maior de acontecer do que o espalhamento Raman. Então, o espalhamento Raman das técnicas ópticas aqui tradicionais que a gente vai ver é o que tem menor probabilidade de acontecer. Então, como que é um diagrama simplificado do nosso sistema de espectroscopia Raman? Atualmente, então, a gente usa um laser, né? Então, eu tenho um laser, eu posso focalizar essa minha luz laser na minha amostra. Então, ali eu concentro essa minha luz laser na amostra, e aí eu vou ter primeiro o espalhamento Rayleigh, e depois, juntamente ali com o espalhamento Rayleigh, o espalhamento Raman. E eu uso a mesma lente ou uma outra lente para coletar essa luz espalhada, coloco um filtro aqui, para que eu retire a luz do laser, né? Como eu tive espalhamento Rayleigh, essa luz de excitação também foi espalhada e também, digamos assim, voltou ali para a minha ótica de detecção. Então, eu preciso colocar ali um conjunto de filtros para eu eliminar essa luz do laser. Eu só quero deixar passar os comprimentos de onda próximos ao laser, mas não o comprimento de onda do laser. Então, se eu joguei 532 ali, eu não quero que 532 vá para a minha detecção, mas eu quero que 532, que 530, que 533, que 534, que 535 e assim por diante passem para a minha amostra, porque é ali que eu vou ver o meu espalhamento Raman, né? São as energias, os acréscimos de energia que eu vou ter desse fóton que eu incidi. Então, aqui, um dos detalhes é que esse filtro precisa ser um filtro muito bom, que é o que a gente falou lá na parte de instrumentação, que é o tal do filtro NOT, que é aquele que só deixa ou só bloqueia um comprimento de onda muito específico, ou só também transmite um comprimento de onda muito bem específico. Então, aqui a tecnologia de filtros, esse avanço da tecnologia de filtros, ajudou bastante a gente a melhorar essa sensibilidade aqui dos sistemas para fazer espectroscopia Raman. E aí, uma vez que eu eliminei, né, o comprimento de onda do espalhamento Rayleigh, eu jogo isso no monocromador, né? É um monocromador igual que a gente já viu. Então tem que lembrar que às vezes essa curvatura, esses espelhos aqui, tem que ser bem pensados para não introduzir aberração. Esse sensor aqui também eu tenho que construir ele com um tamanho de pixel bem pequeno para conseguir ver ali diferenças bem pequenas desses comprimentos de onda, né?
Então, a grade de difração também, às vezes, precisa ter mais ranhuras ali. Então, um monocromador que normalmente a gente usa para fluorescência não é o mesmo que a gente vai usar para fazer espectroscopia Raman. Apesar de, por exemplo, a Ocean Optics, a Stellarnet, essas empresas aí, elas produzirem os dois, mas um espectrômetro para Raman, ele precisa ter alguns detalhes maiores ali. Então, aqui a comparação, né, do que o Raman fez e do que a gente faz aqui de novo, né? Então, o laser 532, tem aqui um beam splitter, aqui eu não sei porque que ele colocou holográfico, mas é um dicróico beam splitter normal, então que reflete o verde, e aí aqui eu tenho a minha amostra, né? E aí aqui, isso depois eu coleto, e aí coloco um filtro NOT, então o que é esse filtro? É um filtro que vai barrar o 532 e vai deixar os comprimentos de onda ao redor disso passar para a minha amostra. Então, aqui está o primeiro espectro Raman obtido, né? Pelo menos o primeiro registrado, né? Alguém no passado também pode ter esbarrado com isso e não saber que estava olhando esse espectro Raman. Aqui o sistema em si que a gente usa para fazer, como eu disse, é muito parecido com o de fluorescência. Então, esse é um tipo de configuração aqui do fabricante Ocean Optics, onde você também tem essa possibilidade de fazer o Raman. Bom, aqui é só uma outra figura aí que eu achei interessante de mostrar, mas o Raman, então, a gente está vendo esses níveis vibracionais aqui da minha molécula. E aí o que acontece, pessoal? Do mesmo jeito que eu mostrei aquelas vibrações lá das moléculas, a espectroscopia Raman, o que ela está vendo? Ela está vendo essas mesmas vibrações, né? E aí, cada tipo de ligação química, ou cada tipo de estrutura química, por exemplo, se eu tenho aqui um OH, se eu tenho um álcool, se eu tenho uma amina, se eu tenho um aldeído, cada um dessas estruturas químicas terão seus níveis vibracionais característicos. Então, na espectroscopia de absorção, ou de FTIR no infravermelho, a gente consegue caracterizar esses níveis vibracionais ali. Então, um C ligado no CH3. Isso aí tem um certo modo de vibração, porque eu tenho ali a massa do carbono, do hidrogênio, tudo isso dá uma certa característica de vibração, uma frequência de vibração para essa estrutura. A mesma coisa do OH, do O ligado a um CH3, do nitrogênio ligado a um CH3. Então, cada um, ou de um álcool, do fenol, e assim por diante. Então, cada uma dessas estruturas químicas tem, digamos assim, uma frequência, uma energia ali de vibração. Que eu posso observar isso pelo FTIR, pelo infravermelho tradicional, mas também pelo Raman. E aí que entra essa coisa de que o Raman e o infravermelho, eles veem muito bem essas ligações químicas. Porque isso é muito característico delas. Essa energia de vibração é bem característica de cada uma dessas ligações e estruturas químicas. Então, se eu tenho ali a presença de um fenol ou de um álcool, eu sei, olha, isso aí vai vibrar e vai ter um nível Raman, um espalhamento Raman nessa região. É algo muito característico desse tipo de molécula. E aí é por isso que eu consigo identificar essa molécula com esses tipos de técnica. Então, por exemplo, um álcool. O álcool é uma coisa que não é transparente, que não tem absorção no visível, né? Ele é transparente no visível. Se eu pegar aqui um litro de água e um litro de álcool, se eu olhar assim, é difícil ver a diferença, né? Que um é álcool e o outro é água. Então, a absorção, para eu ver diferenças na absorção no visível, eu preciso de equipamentos com uma precisão muito grande, né? É o que eu falei lá, para a gente ver
que a absorção da água ela tem um mínimo, eu preciso olhar isso no oceano. Por isso que o oceano é azul, porque além do tamanho da minha cubeta é muito grande, eu vejo, ah, não, realmente aqui a água não é uma linha reta de absorção zero no visível. Ela tem ali um certo perfil e tem um mínimo na região ali do azul e do verde. Então, eu preciso de um equipamento muito bom para pegar essa pequena diferença, ou de uma cubeta muito grande para ver essa diferença. Mas os níveis vibracionais que estão lá na região do infravermelho, eles são característicos da molécula. Então, a molécula de água, ela vai vibrar, como eu mostrei ali o desenho, ou simétrico, ou antissimétrico, ou tesoura, uma frequência muito bem característica. Então, eu vou conseguir, se eu fizer o espalhamento Raman ou absorção no infravermelho da água, eu consigo muito bem diferenciar a água do álcool, porque o álcool ele vai ter ali os seus outros CHs e tudo mais, que vão vibrar numa outra região. Então, a espectroscopia Raman e a mesma coisa do FTIR, elas veem essas ligações químicas que não necessariamente fazem transições eletrônicas. Esse que é o ponto, né? Que é voltando ao exemplo da água e da álcool. Eu não estou vendo transições ali, absorções eletrônicas saindo de um nível e indo para outro. É dentro do nível eletrônico fundamental, então a molécula está no seu nível eletrônico fundamental, e o que eu estou vendo ali são os seus modos vibracionais, que tem energia na região do infravermelho, que vai me permitir caracterizar essas moléculas. Né? E aí o que a gente tem, a gente usa, né, algumas ligações específicas de uma molécula para caracterizar muito bem ela. Então, proteínas, lipídios, a água, como eu disse, tipos de proteína, né? A proteína a gente sabe que tem ligação do carbono com o nitrogênio, uma dupla com o oxigênio. Essa ligação aí é muito característica de proteínas. E essa ligação vibra, tem os seus níveis de energia na região lá de 1655 centímetros a menos 1. Então, com isso eu consigo caracterizar, olha, se eu observar um Raman shift nessa região, alguém já primeiro estudou, né? Olha, pegou lá uma proteína isolada e viu quais eram as ligações dela, e aí viu, olha, essa proteína aqui, que tem essa ligação, vibra nessa região aqui do infravermelho. E é isso que a gente calcula como sendo Raman shift. Como que a gente determina esse Raman shift? Ele também é dado em centímetro a menos 1, né, porque a gente está falando em energias lá vibracionais, e ele depende do comprimento de onda de excitação que eu estou usando. Né? Então, se eu uso o laser 532, o que eu vou observar serão fótons em 533, 534, 535 e assim por diante. E a conta que a gente faz é só transformar de nanômetro para segundo, para centímetro. E aqui eu uso o lambda de excitação, por exemplo, se eu uso o laser 532. Então, o meu laser em 532 tem, por exemplo, se a gente quisesse fazer essa conta, né, que eu mostrei na última aula, e aí eu tenho a ligação aqui de 1655. Então, olha, o meu Raman shift é de 1655. Eu usei o laser de 532 nanômetros. Vocês podem calcular qual é o comprimento de onda que vai dar esse espalhamento. Vai ser 535, 540 desse fóton. Então, eu joguei um fóton de 532, surgiu um fóton de 540. E aí eu posso saber, então, qual é o Raman shift através dessas, simplesmente ali, para a gente mudar de unidade para centímetro a menos 1. Então, isso aqui é o que a gente conhece como Raman shift, que são essas energias vibracionais que estão na ordem aí de centímetro a menos 1, que é lá na ordem, que é na região do infravermelho médio
infravermelho distante. Então, essas vibrações são características dessas moléculas. E aí, se eu reconhecer, se eu fizer uma calibração inicialmente, olha, a água, que é o que eu vou explorar daqui a pouco aqui. A água, ela tem um espectro muito bem característico. Cadê a água? Para frente a água aqui, ó. A água, ela tem um espectro Raman muito bem característico, a mesma coisa de um espectro de FTIR. Né? Por quê? Porque ela tem os dois modos de vibração dela aqui que são mais intensos, né? Um é aquele modo simétrico e o outro é o modo antissimétrico. Um está em 3.250 e o outro está em 3.410 centímetros a menos 1. Então, esses são os modos de vibração da água. Então, a hora que você faz o Raman Shift na água, você vai ver, você jogou um laser, você jogou, nem precisa ser um laser, né? Mas você jogou um determinado comprimento de onda na água e surge outros comprimentos de onda com esse Raman Shift aqui dessas frequências. E isso vem dessas energias bem características da molécula de água. Então, uma coisa que é possível, como no exemplo que eu dei ali da água e do álcool, é você saber se você tem uma amostra de água, você tem um Raman muito bem característico. Se você já começa a misturar água com etanol, por exemplo, no visível você não vê diferença, mas se você vê ali as vibrações de cada uma delas, você vai ver que tem diferenças espectrais aqui no Raman ou no FTIR, né? E isso é um dos jeitos, né, para comentar uma aplicação rápida aqui, que se pode atualmente fazer métodos modernos de saber se o álcool que você abastece lá no posto, se o etanol que você abastece no posto, quanto tem de água e quanto tem realmente de etanol, né? Então, antigamente aí o pessoal da Fotonic, mesmo no nosso grupo aqui, trabalharam em desenvolver equipamentos para se fazer de métodos óticos, né? Porque um dos métodos é por densímetro, né? Que é o que tem lá do lado da bomba, o negócio de densidade. Se tem mais água, muda a densidade ali do etanol. Mas um outro método é por espectroscopia Raman. Um outro que a gente tem aqui, que eu trabalho, um projeto, é de saber, um projeto bem nobre, é de saber o quanto de álcool tem na cerveja. Porque você vai lá no bar, tem uma cerveja de 5% de álcool, 8%, 10%. Como que se sabe essa porcentagem de álcool na cerveja? Toda hora você tem que pôr um densímetro lá para ver a densidade das cervejas? Atualmente se faz isso. Mas um dos métodos da gente fazer isso é olhar a absorção desse líquido, né, da cerveja, na região do infravermelho, seja fazendo FTR, ou seja fazendo Raman. Olhando essas linhas características, eu consigo identificar quanto tem de água e quanto tem de álcool nessa amostra. A outra utilidade é no processo de fabricação de cerveja, que é converter açúcar em álcool. E aí o açúcar, né, as moléculas lá de glicose, todos os polissacarídeos que tem no açúcar também tem as suas vibrações bem específicas. Então você consegue, durante um processo de fermentação, acompanhar a diminuição ali da açúcar e acompanhar a formação do álcool. Por métodos ópticos visíveis, da luz visível, isso é difícil de fazer, porque essas coisas aqui não têm transições no visível. Você consegue ver essas transições características. Então, uma molécula de glicose, qualquer polissacarídeo lá, pentose, assim por diante, eles têm as suas ligações químicas bem características. Cada uma dessas ligações químicas vão vibrar numa frequência. Com isso, eu consigo caracterizar. Aqui eu consigo caracterizar a molécula de água, a molécula de etanol. Se eu tenho uma mistura entre elas, eu também consigo fazer essa caracterização. Aqui para mostrar que isso também depende de como está essa molécula. Se está água, por exemplo, se ela está na forma líquida, ela tem uma certa vibração.
se ela está no gelo, né, no estado sólido, essa possibilidade de vibração ali é menor dela, então eu consigo ver essa diferença. E aqui o gelo seco. Mas é uma possibilidade de identificação, né? Eu não sei se ficou claro isso, mas essa espectroscopia na região do infravermelho, ela vai ser interessante porque a gente consegue caracterizar melhor essas ligações e essas estruturas químicas que eu posso ter nas moléculas. E hoje em dia já se tem essa relação. Olha, se eu observo um determinado Raman shift, né? Existem tabelas, tem livros, tem um livro que eu posso depois indicar, que tem lá várias folhas onde você olha, se eu tenho um Raman shift de 1.600, isso é tal coisa, 1.100, isso é tal coisa. E isso pode estar nessas moléculas. E com isso a gente consegue caracterizar a nossa amostra, né? Então tem gente aqui que vai lá, coloca a célula e você consegue identificar o que é uma proteína, o que é um determinado organela dentro da célula, baseado nessas ligações, nessas vibrações específicas. E aí no caso do Rama, só reforçar que o que a gente vê, cadê o espectro Rama aqui, é esse Rama shift, tá bom? Então é sempre a gente coloca como laser que eu estou usando, como tendo Raman Shift 0, e aí eu vejo essas oscilações, né, próximas à minha excitação. Né? Não sei se deu para entender essa relação que a gente faz aqui do Raman Shift com a a frequência em si de absorção no infravermelho, né? Mas é a mesma coisa, o mesmo nível ali vibracional que eu estou vendo. A única coisa é que no Raman eu vejo ele por espalhamento. Então eu tenho que, digamos assim, descontar essa energia do fóton que foi espalhado, do incidente do que foi espalhado. Então eu pego ali o Raman shift, que é a diferença entre o laser que eu usei e do fóton que foi emitido. Então, como eu disse, se eu joguei 532 e saiu 533 nanômetros, isso aí vai corresponder a um determinado Raman shift, né? E é como se fosse uma absorção no infravermelho naquela mesma frequência, né? Não sei se ficou claro isso. Sei que às vezes, primeira vez, isso é meio confuso mesmo, né? Alguma dúvida, pessoal? Aí vocês se lembram, né? Eu posso mostrar aqui de novo, mas você tem essas calculadoras, aí você jogar Raman Shift Calculator, tem um site que chama Photon e etc. E aí você pode, por exemplo, entrar lá com o comprimento de onda, como eu falei aqui, 532, e se você vê um comprimento de onda 533, vou mostrar aqui, ó. Então, ó, se o meu comprimento de excitação é 532 e eu vi um fóton saindo de 533, o Raman shift ali, né, a frequência é de 35 centímetros menos 1. Né? Então, a gente pode fazer aqui da energia e tudo mais. Então, para vocês terem essa ideia aqui, ó, para ver todos esses. Ó. Se eu jogo 532 e sai um fóton de 600, isso corresponde a um Raman de 2130. Então, que é uma dessas frequências aqui que a gente estava vendo, né? 2130, não tem 2100. Mas da ordem de 2000, ó, é uma vibração de lipídios, de C, do carbono ligado com dois hidrogênios. 2950 é do carbono ligado com três hidrogênios. E assim por diante. Tá bom, pessoal?
Agora, eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai entrar em detalhes de que comprimento de onda eu uso para fazer rama. Então, eu sei que aqui a Aline, a Natasha, que trabalham com rama, elas têm lá à disposição um laser de 532, de 785. Em outras situações aqui, a gente tem 4, 5 opções de laser para fazer rama. Qual que é o laser que eu tenho que escolher para fazer rama? Então, a gente tem que levar ali em considerações algumas coisas, né? Se eu tenho fluorescência na minha amostra que eu estou analisando, a intensidade do sinal que eu vou ter e a resolução também espacial ali que eu quero ter na minha amostra. Já para vocês ficarem com esse dado na cabeça, né, o espalhamento Raman ele é proporcional à quarta potência da frequência da luz, né? Então, quanto maior a frequência, então, se eu comparar, por exemplo, 532 e 785, então, é uma diferença ali de frequência que não é linear, é a quarta potência. Então, o 532 vai dar um sinal Raman muito mais alto do que o 785. Né? Só que, tudo bem, ele dá um sinal mais alto, mas e as outras coisas que a gente tem que levar em consideração para fazer esse sinal Raman? Então, a gente vai ver aqui alguns desses detalhes em especial, e depois vai falar da microscopia Raman, né? Amanhã a gente continua falando sobre detalhes do laser e tudo mais para fazer espectroscopia Raman. E algumas aplicações. Né? Alguma dúvida, pessoal? Então, ótimo, Renato. Então, para quem trabalha com Rama, eu deixo aqui esse livro do Derek Long, que eu olhei, eu já conheci ele no passado, mas esses dias eu olhei ele de novo. É um bom livro. Então, deixa eu parar aqui.